Olá, estamos de volta aqui no nosso segundo bloco do Jornal da Manhã, aqui em 100,7 na Jovem Pan. E agora a gente vai bater um papo, vai conversar com a Karen Marques, ela que é advogada e mediadora, e vamos conversar sobre os desafios e as oportunidades na reconstrução das famílias. Isso é, como pode lidar com questões de guarda, convivência e integração familiar. Doutora Karen Marques, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao Jornal da Manhã em 100,7. Muito obrigada, Natália. Muito feliz de estar aqui novamente, Maria Clara. É uma satisfação enorme poder falar sobre esse tema, sobre as famílias, né? Porque, para mim, tudo começa na família e estar aqui com vocês é maravilhoso. A gente estava conversando aqui antes de entrar no ar, né? Sobre tantas mudanças que vêm acontecendo nas novas configurações, nas reconfigurações das famílias. E é justamente sobre isso que a gente quer falar aqui, né? O que é que mudou nesses últimos anos? O que é que você vem acompanhando nesses processos de divórcio? O que é que mudou nessas novas configurações de família? Então, assim, para a gente iniciar o nosso papo, começa falando a partir do divórcio até agora, até aqui, o que é que vem acontecendo? Vou trazer só um panorama para que o nosso ouvinte possa entender. A gente tinha antigamente um casamento que era indissolúvel. E aí a gente passou até a possibilidade do divórcio. Mas a gente sabe a dificuldade que é ultrapassar um divórcio, porque a gente está aí deixando de ter aquele sonho idealizado de uma família, né? Então, isso traz emoções, isso traz frustrações, isso traz alguns conflitos nessa família. E se a gente fizer uma análise, né, tem dados aí na internet que nos mostra que de 2007 a 2023 a gente teve mais de 1 milhão de divórcios. Sem falar das uniões estáveis, ou seja, aquelas pessoas que se unem sem a documentação de um cartório dizendo que casou. E a partir do momento que a gente tem esse volume enorme de divórcios, significa dizer que aquelas pessoas que estavam unidas, elas não se sentem mais felizes. E nós temos a possibilidade hoje de buscar a felicidade em outro lugar, porque a família é um lugar de afeto. E a questão que a gente traz aqui hoje é a reflexão. Como é que ficam essas novas configurações familiares no momento em que eu já tenho filhos de um casamento anterior ou eu me uno com alguém que já tem filhos? E aí surge a figura da madrasta e do padrasto. E essa figura madrasta e padrasto pode trazer, para aquelas famílias que não têm um diálogo muito adequado, uma possibilidade de um conflito asseverado. Porque o divórcio já traz a possibilidade de um conflito, porque a gente está aí falando dessa ruptura familiar. E eu sempre falo para todas as pessoas que eu atendo, a família permanece, mesmo quando existem pais separados. Porque não existe ex-pai e ex-mãe, existe ex-marido e ex-mulher, até mesmo na união estável. Então, você saber e entender e auxiliar essas pessoas que estão passando por esse momento, que essa nova construção de família é possível para não gerar tantos conflitos, porque a gente também tem que preservar a saúde mental e emocional dos nossos filhos, né? Então, os adultos precisam olhar para isso. A sua função, né? Você tem uma atuação justamente na mediação, né? Por isso esses dados sobre a questão do divórcio, o que no seu dia a dia ali nesse seu trabalho, o que é que você acompanha em termos de conflito quando você precisa mediar essas conversas, né? Mediar esses processos de divórcio para que a partir dali uma nova família possa ser gerada daqui a um tempo, mas ali naquele momento quais são as principais dificuldades que você vê, percebe e enfrenta também? Normalmente, quando o cliente chega até a gente, né, eu preciso dizer na figura que quando eu atuo como advogada, eu não estou como mediadora, e quando eu estou como mediadora, eu não estou como advogada. Mas eu utilizo das técnicas da mediação e da negociação para poder entender a dinâmica do conflito. Ok? Então, quando as pessoas vêm, elas vêm muito cheia de emoções e sempre atribuindo a responsabilidade do rompimento ao outro. E eu sempre digo, em um relacionamento, todos têm a sua parcela de participação. Não é culpa, é participação, é responsabilidade. Ah, mas ele fez isso ou ela fez isso. Ok, pode ser que um tenha 10% de responsabilidade, o outro 90%. Pode ser 40%, 30%, enfim. Mas se eu estou num relacionamento, todo mundo tem responsabilidade. Entender que essas questões vêm
eu preciso também trazer essas pessoas para olharem que o problema não é a pessoa. O problema é aquela fase da vida que eles estão enfrentando. Então, qual é o problema? O divórcio. A partir desse divórcio ou da dissolução da união estável, como é que a gente vai gerir a vida dos filhos? E aí entra a questão do direito de convivência. E é muito importante a gente falar que pai não é visita, nem mãe é visita, porque por isso que a gente não fala mais direito de visitas, a gente fala direito de convivência. E esse direito não é do pai e da mãe, esse direito é da criança. A criança tem o direito de ter consigo a presença do pai e da mãe, salvo aquelas questões em que pai e mãe são os agressores dos filhos. Né? Não é essa vertente que a gente vai trabalhar aqui hoje. Então, a gente precisa olhar que num divórcio tem essa questão do direito de convivência e também tem a questão com relação aos alimentos. E, em relação ao casal, a gente tem também a questão do patrimônio. Agora, quando a gente está diante dessa questão do conflito, e eu atribuo a responsabilidade à culpa, né? Eles não falam responsabilidade, eles falam de culpa. A culpa ao outro, eu estou personificando o conflito. E aí fica muito mais difícil da gente ultrapassar esse momento. Então, quando a gente utiliza técnicas de negociação adequada, que a gente consegue olhar para essa dinâmica do conflito, das narrativas que estão envolvidas, a gente traz esse cliente a olhar para a possibilidade de solução. Porque, veja, se eu estou me separando, eu posso dizer, nesse momento da separação, eu posso dizer, nunca mais quero ninguém. Mas isso é hoje. Pode ser que amanhã eu mude de ideia, porque a gente quer ser feliz. Né? Então, a gente vai poder ter um afeto com outra pessoa. E, quando eu entro em um novo relacionamento, isso pode modificar também a situação, porque o meu ex-companheiro pode ficar com ciúmes. Que é muito comum, né, doutora? Comum. Não só ciúmes em relação a mim, mas ciúmes em relação aos filhos. Então, eu também tenho que ter bom senso em dizer para os meus filhos que esse meu novo companheiro não vai substituir o pai. Ou o inverso, né? Substituir a mãe, que às vezes também a madrasta entra nesse lugar. E a gente tem os contos de fada, né? Que coloca a madrasta num lugar bem ruinzinho. Se a gente pensar também, às vezes, tem pessoas que acabam só tendo uma mãe ou um pai. E aí, outras pessoas que, claro, quando tem um núcleo familiar bem estruturado, assim, né? Você acaba tendo uma madrasta, um pai, então um padrasto. Então, acaba que duplica pessoas que cuidam de você, que olham por você. Essa é a questão que a gente fala hoje da filiação socioafetiva. Então, imagine, se eu começo a conviver com uma pessoa que tem um filho pequeno e eu acompanho o crescimento dessa criança, querendo ou não, eu vou criar laços de afetividade, de afinidade. E eu posso tratá-lo como se filho meu fosse. E hoje a gente tem a possibilidade do reconhecimento de socioafetivo. Mas isso não significa substituição da figura paterna ou materna. Esse pai e mãe, eles são os responsáveis pela gestão dessa criança, pelo nascimento dessa criança. Então, eu não posso substituir um pai e uma mãe, mas eu posso agregar outras pessoas, somar, né? Exatamente, para poder estarem cuidando. Então, uma rede maior. Então, aproveitando que a gente entrou nessa seara aí de madrasta e padrasto, como é que ficam esses direitos e obrigações dessas pessoas? Porque aí criou-se esse laço, mesmo que não tenha ali esse registro, né, no documento do nome dessa nova filiação, digamos assim, mas como é que ficam direitos e deveres no caso de uma nova separação? Existe algum tipo de exigência daquele padrasto, tanto da convivência quanto de uma pensão? Como é que fica nessa questão legal? Isso é bem interessante. Eu me lembro, assim, lá nos anos de 2010, mais ou menos, teve o primeiro julgado em que um padrasto foi obrigado a pagar a pensão alimentícia para enteada. E, na época, a gente falava assim, nossa, mas isso pode, isso não pode. Hoje a gente já está mais pacificado. Se houver realmente essa relação de cuidado entre o padrasto e a madrasta com os enteados, eles podem, sim, ser obrigados no futuro a arcar com o custo no momento de uma separação, né? Com os custos de vida, porque eu estava auxiliando na construção de vida dessa criança, então eu criei esse laço.
Mas eu sempre digo assim, a gente precisa ter bom senso e aprender. Essa é a parte, acho que, mais difícil da nossa, porque nós não fomos educados assim. Eu me coloco nesse lugar também, porque é algo que eu aprendo diariamente. A ter conversas difíceis. O que é conversas difíceis? É falar sobre temas que normalmente a gente silencia e acredita que o outro já está entendendo. Então, por exemplo, chegou uma madrasta na minha vida, né? Ou seja, eu tenho filhos e aí meu ex-marido começa a ter um relacionamento. Vai surgir uma madrasta. A questão, como é que eu vou me sentir em relação a essa pessoa? Então, eu preciso tentar ter um diálogo para que essa madrasta também se coloque no lugar dela, porque ela não pode interferir, ela pode interferir para auxiliar nos cuidados. Mas ela não é a mãe. Mas ela não é a mãe. Quem tem o poder de gerir, de decisão com relação à criação dos filhos é o pai e a mãe. Ela pode auxiliar. Então, ela também precisa entender que o papel dela é esse papel de auxílio, se ela tiver capacidade para isso, porque a gente sabe que nem todo mundo tem essa afinidade, né? Essa disponibilidade, vamos assim dizer. Então, a gente precisa aprender a atravessar. Agora, se eu crio esse laço de afinidade e de afetividade, pode ser que no futuro eu tenha essa responsabilidade. E, Karen, com a mudança, né, nas estruturas familiares, como a gente trouxe aqui da criação de novos núcleos familiares ou até mesmo casamentos homoafetivos, Sim. Como toda essa questão tem influenciado nos processos de guarda? Como assim influenciado? Qual é a questão? Essa questão de quem é que vai cuidar? Porque, veja, essa questão de guarda é bem interessante quando você traz. No senso comum, as pessoas conhecem ou já ouviram falar em guarda unilateral, guarda compartilhada e guarda alternada. E aí, alternada praticamente não existe só se aquele casal quiser. O que é alternada? Passa um período na minha casa, passa um período na casa do pai. E tem gente que passa uma semana com um, uma semana com outro. Isso é bom ou ruim? Eu sempre digo, se aquela família consegue viver assim, pode ser que seja boa. Mas na lei não fala de guarda alternada. O que fala é guarda compartilhada. Essa é a regra. O que é isso, guarda compartilhada? A guarda compartilhada diz respeito às responsabilidades. Ou seja, como nós vamos gerir a vida dos nossos filhos. Isso implica qual escola vai, qual médico que vai, qual tipo de quem religião, leva, quem busca, as decisões relacionadas. Essas decisões de responsabilidade da vida da criança, que é diferente do direito de convivência. Aí o direito de convivência é esse tempo que eu tenho para estar com os meus filhos. Então, guarda é diferente de direito de convivência. Se eu tenho guarda unilateral, quem vai gerir essas questões é apenas esse guardião. Então, aí tudo vai depender do tipo de situação que a gente tem. O que a gente precisa entender é que tanto o pai quanto a mãe precisam ter este olhar de responsabilidade para os filhos. E olhar que os filhos também precisam ter os pais. Isso, eu trouxe a questão do casamento homoafetivo porque até um tempo atrás, né, essa união não era reconhecida. Né? Então, assim, essas mudanças também impactam na própria legislação. Impactam. Hoje a gente tem essa possibilidade da família homoafetiva, tem a família multiespécie, que uma vez a gente até comentou aqui. Então, tem outras formas, né, de família. E todos esses reflexos de direito de convivência, guarda, patrimônio, serve para todas as famílias. Certo. É interessante. Esses dias eu estava lendo, foi bem essa semana, sobre a questão dos pets. Sim. Né? Que já vem tendo uma discussão muito forte sobre essa questão das guardas, né? Da guarda dos pets. E eu vi especificamente sobre uma questão de pensão. De pensão, né? Que o ex-marido, ele deveria pagar uma pensão para aquele pet. Como é que está hoje em dia? Como é que funciona essa questão de guarda e pensão para os pets? Apesar de não serem filhos, não são filhos humanos, mas existe ali uma convivência, né? É uma configuração familiar. É uma configuração familiar. Inclusive, esse julgado, não sei se é o mesmo, mas foi um que teve recente. A gente vai olhar quem é o tutor daquela criança, daquele pet, para poder saber onde esse pet vai ter o lar referencial, ou seja, onde ele vai passar maior tempo. Mas a gente já tem essas decisões, mas não tem nada na legislação. Então, é algo que está sendo construído. Então, o PET ele faz parte hoje... É mais uma questão de interpretação, então? A gente vai analisar o caso concreto e vai ver qual o reflexo desse PET nesta família. Porque a gente tem pessoas que tratam o PET como se fosse um ente e outros que tratam o PET como se fosse aquele cachorro do quintal.
né, como era antigamente. Não tinha essa conotação de cuidado e de afeto que a gente tem hoje. Então, a gente tem um volume maior de jurisprudência, ou seja, de decisões do Poder Judiciário, atendendo às necessidades das pessoas que estão brigando com relação ao PET, e muitas delas estão sendo favoráveis a essa partilha, e aquele que cuida com maior parte do tempo, o outro paga um valor para esse cuidado com o PET. Porque, enquanto casados ou em união estável, aquele PET era cuidado pelos dois. Então, a responsabilidade continua sendo desses adultos. É interessante. E quando a gente passa para a questão dos avós? Como essa questão do direito dos avós, tanto a guarda quanto, né, a questão do pagamento de pensão, porque assim, a gente também reconhece que existem muitos núcleos familiares em que as crianças ou elas são criadas de fato pelos avós, ou que às vezes a mãe é uma mãe solo e mora com os pais. Existe sim uma participação muito direta dos avós na vida daquela criança. Exatamente. E aí como é que funciona no direito essa questão dos avós? Se a gente olhar para a questão do direito de convivência, a lei já traz a obrigatoriedade de preservar que os netos possam estar na companhia dos avós. Então, digamos que a gente tem um fim de um relacionamento em que uma das partes impede que a criança esteja em contato com a família ou materna ou paterna. Os avós podem entrar com uma ação solicitando esse direito de convivência. Pode existir a questão da guarda? Pode, mas é muito, no caso concreto, a ausência de um pai, a ausência de uma mãe pelo falecimento, ou mesmo uma doença mental. Então, a gente tem umas situações singulares, vamos dizer assim. Mas os avós têm o direito de estar com os filhos, com os netos, mas os netos é que têm o direito de estar com os avós. A figura dos avós é muito importante na construção do humano, né, do desenvolvimento humano. Em relação aos alimentos, isso é muito interessante sua pergunta. Por quê? Quem é responsável pelo pagamento dos alimentos são os pais, tanto a mãe quanto o pai, ok? Os avós podem ser obrigados a fazer o pagamento da pensão alimentícia? Pode, sim, mas primeiro eu tenho que cobrar o devedor principal. Então, busquei, e normalmente o homem que é o responsável pelo pagamento da pensão, porque normalmente as mulheres que ficam com as crianças. E não importa se é guarda compartilhada ou unilateral, os alimentos vão incidir. Daí, o avô pode ser obrigado, mas só para complementação de valores ou por ausência daquele que é o responsável, né, no caso o pai ou a mãe, aí o avô vai ser subsidiariamente, que é como o termo que a gente usa, ou seja, o pai não tem condições, os avós a gente vai buscar para alcançar. Mas não é o avô paterno, são os avós. Independente então, tanto do lado. paterno quanto materno eu posso solicitar que eles auxiliem. Só para concluir, voltando, surgiu uma dúvida que essa questão de padrasto e madrasta, mais uma vez, num caso de separação desse novo casamento, dessa nova, né, dessa outra família, e a questão de visita, do direito à convivência, se aproxima muito ou é igual à questão de pai e mãe? Então, desse direito do padrasto? Esses dias eu estava até lendo algumas jurisprudências a respeito, que normalmente a gente fala direito de convivência, padrastos e madrastas solicitarem o direito de convivência, esse afeto. Eu criei laços de afeto com aquela pessoa, criei, pronto. Se eu criei laços de afeto, aquela pessoa me recolhe do padrasto e madrasta, por que não dar a essa criança ou adolescente o direito de estar convivendo com aquela pessoa que foi importante? Que papo interessante e importante e esclarecedor nesse feriado aqui, né? De emancipação política de Alagoas. Karen Marques, eu queria agradecer demais sua presença aqui com a gente, né? A Karen, que é advogada e mediadora. Então, a gente fala muito sobre esses conflitos, essa questão do divórcio. É tudo muito difícil, mas quando tem uma pessoa que pode ali estar entre aquele casal, né? Que pode estar mediando esses conflitos ali com aquela família, as coisas elas podem ser muito mais tranquilas, né? Ou menos caóticas. Menos caóticas. Quero agradecer demais sua presença hoje aqui com a gente e deixar aqui um espaço para suas considerações finais. Eu agradeço imensamente, né? Sempre que me convidar estarei aqui, porque eu adoro conversar com vocês. E falo sempre, procure um profissional que saiba escutar o que você está passando, para te auxiliar a encontrar soluções. Eu sempre tenho uma frase, entre 8 e 80 tem 72 possibilidades de solução. E às vezes uma sentença não é a solução adequada.
Por isso que as pessoas recorrem. Fazer um acordo é construir possibilidades para aquela família. Maravilha. Mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Eu quero agradecer aqui minha companheira de bancada, Maria Clara Gomes, o Claudio Stone na técnica, o Romson nas redes sociais e o Maílson Franklin também nas ruas de Maceió. E é isso, vem acabando, vem chegando ao fim o nosso programa de hoje. Até amanhã, ouvinte. Tchau, tchau. Tchau, tchau, ouvinte. Até amanhã. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió.